Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente utiliza o Códices como mestre da rede Modbus RTU. Bom, e para fazer essa demonstração eu vou utilizar um CFW500, eu também vou utilizar um conversor USB 485. Bom, só que dessa vez, ao invés de eu fazer a demonstração utilizando o simulador do Códices, que seria o nosso PLC virtual, eu vou utilizar o Códices Control-In como CLP. Ou seja, qual a diferença entre eu rodar o Control-In e o PLC virtual, né? O PLC virtual, ele não vai conseguir estabelecer esse tipo de comunicação. Eu utilizar um conversor USB e tentar comunicar com um dispositivo externo. Já o Códices Control-In, ele transforma o nosso computador num CLP real. Então, assim como um CLP real, eu consigo utilizar aqui o protocolo Modbus RTU para comunicar com um dispositivo externo. Qual que é a limitação desse software Códices Control-In, né? Ele roda ininterruptamente ele por 2 horas. Depois, caso você quiser utilizar ele novamente, basta fechar o Control-In e abrir ele novamente, que ele vai funcionar por mais 2 horas. Bom, então a ligação está feita dessa forma, né? O conversor USB 485, ele está ligado aqui no computador. E para fazer a ligação entre o conversor USB e o CFW500, eu estou utilizando apenas um par de fios, que seria aqui o A do conversor com o A aqui do CFW500 e o canal B aqui do conversor com o canal B do CFW500. Eu vou até abrir a minha bancada para mostrar para vocês, né? Então aqui do lado esquerdo eu tenho o CFW500. E do lado direito eu tenho o meu conversor USB 485. Pode ver que eu estou utilizando apenas um par de fios. Claro que esse cabo aí não é o adequado para a comunicação Modbus. Eu estou utilizando um cabo comum, o ideal seria um cabo específico para comunicação. Mas para esse caso aqui que eu estou em bancada não vai interferir em nada. Bom, para adiantar um pouco o vídeo, eu já deixei o CFW500 parametrizado. Então a lista de parâmetros que eu utilizei é exatamente essa daqui. Primeiro eu mudei o P204 em 5, onde eu faço o reset de fábrica ali no inversor. Então eu reseto todos os parâmetros desse inversor. Depois eu acertei a parte de comunicação. P308 é o endereço dele na serial. Coloquei ele como endereço 1. P310, 11 e 12 é a taxa de comunicação, baud rate, stop bits, etc. Então eu deixei ele configurado como 19200, 8 data bits, 100 paridade e 2 stop bits. Eu tenho aqui a lista de parâmetros referente à programação da parte local e remoto. Então eu tenho aqui o P220, eu deixei esse inversor sempre remoto. E aí eu alterei o P222, o P226 e o P227, que são os parâmetros relacionados ali a sentido de giro, comandos remotos. Então eu deixei aqui o P222, que seria a seleção de referência de velocidade, eu coloquei ele em 9, que seria através da serial ou USB. O P226, que é o sentido de giro, eu coloquei em 5, que também é serial USB. E o girapara remoto, eu coloquei em 2, que também é serial USB. Ou seja, eu vou comandar esse inversor de frequência através da porta serial 485. Bom, então eu já estou com o software do Códices aberto, mas antes de iniciar a minha programação, eu só vou mostrar para vocês aqui, né, vou entrar no gerenciador dispositivo aqui do Windows. Eu vou mostrar para vocês como é que o Windows reconheceu o meu conversor USB 485. Então, se eu entrar aqui na porta COM, LPT, ele mostra aqui que eu tenho 2 portas de comunicação. A porta COM1, que é a porta RS232 aqui no meu computador, e a porta 485, que é esse conversor USB serial, ele reconheceu aqui como porta COM2. Então eu estou utilizando esse conversor USB serial. É claro que no computador de vocês pode ser que o Windows reconheça com uma outra porta COM, então é bom sempre olhar aqui com qual porta COM que ele reconheceu, para você fazer a configuração correta ali dentro do Códices. Bom, então estou com o software do Códices aberto, eu vou abrir um novo projeto, vem em File New Project. Preciso dar um nome aqui para ele, eu vou chamar aqui de aula 6. Vou colocar como teste Modbus, CFW500. A pasta que ele vai salvar já está certo, eu vou escolher o Standard Project e clicar em OK. Bom, e nessa tela eu configuro o CLP que eu quero utilizar. Só que dessa vez eu não posso escolher qualquer um CLP aqui, que ele não vai funcionar. Porque eu não vou utilizar o simulador do CLP, eu vou utilizar um CLP real mesmo, vou utilizar o Códices Control-In. Então dessa vez sim vai ser muito importante que eu escolha aqui o dispositivo correto. Então como eu tenho instalado aqui no meu computador o Códices versão 64 bits, eu vou escolher essa opção chamada Códices Control-In V3 x64. Clico uma vez nele. A linguagem de programação, por enquanto eu vou utilizar o Ladder mesmo, clico em OK. Bom, então agora eu preciso inserir a minha porta 485 aqui no meu CLP, que seria o meu Códices Control-In. Então para isso eu clico com o botão direito aqui em cima do meu device, Códices Control-In. Vou escolher essa opção chamada Add Device. Vou expandir essa pasta chamada Field Bus. E aqui eu vou ter uma opção chamada Modbus. Então eu expando ela, ele já tem aqui o Modbus Serial Port, eu expando novamente. Aí eu vou encontrar esse dispositivo chamado Modbus COM. Esse Modbus COM, eu estou inserindo uma porta serial aqui no meu CLP. Então eu vou clicar aqui em Add Device. Ele já inseriu uma porta COM aqui no meu CLP. Depois eu só preciso fazer a configuração dela. Bom, e ainda com o Add Device aberto, eu posso clicar uma vez aqui no Modbus COM.
Aí ele vai abrir novamente aqui duas opções, né, Miscellaneous e Fieldbus. Eu vou abrir novamente Fieldbus. Eu vou ter dentro de Fieldbus essa opção chamada Modbus. E dentro dele eu vou ter duas opções, né? Uma chamada Modbus Serial Device e outra chamada Modbus Serial Master. Seria o mestre e o escravo. Então no meu caso aqui eu vou escolher o Master porque eu quero que meu CLP ele seja o mestre da rede Modbus. Então eu vou escolher aqui o Modbus Serial Master e eu vou adicionar esse Modbus Master com port. Clico em Add Device. Bom, e agora eu vou clicar uma vez aqui em cima do Modbus Master com port e ele vai abrir aqui uma opção chamada Modbus Slave com port. Então eu preciso adicionar esses três componentes. Parece ser meio confuso, mas já vou explicar melhor aqui para vocês, né? Então essa primeira opção que eu adicionei, Modbus com, seria a minha porta 485. Eu posso até renomear para ficar mais fácil aqui para entender, né? Então eu vou clicar com o botão direito, vou entrar nessa opção Refactoring e escolher aqui Rename. Então aqui a minha porta é RS485. Então simplificando, essa primeira opção que eu adicionei é a minha porta 485, seria o meu conversor USB 485, que nós já vamos fazer a configuração dele. Essa segunda opção, nós estamos falando que essa porta 485, ela vai se comunicar com o protocolo Modbus. Então aqui eu vou entrar novamente em Refactoring, Rename, eu vou escolher aqui, eu vou mudar para Modbus somente. E nessa terceira opção, seria o meu dispositivo propriamente dito, né? Seria o meu CFW500. Então eu vou renomear ele para CFW500. Se eu tivesse aqui outros dispositivos, por exemplo, um outro CFW500 ou um CFW100, eu poderia adicionar ele aqui debaixo desse objeto chamado Modbus. Então para isso, eu venho aqui em Modbus, clico com o botão direito, Add Device, e aí eu insiro mais um dispositivo. Eu já posso renomear ele direto aqui em cima. Então, por exemplo, eu posso colocar CFW500, Inversor 2, por exemplo. E aí clicar em Add Device, ele já vai inserir aqui para mim. Então nesse caso aqui eu tenho uma rede Modbus, eu tenho a porta 485, eu tenho aqui uma porta 485 comunicando em Modbus, e eu vou ter dois inversores abaixo dessa comunicação Modbus. No meu caso aqui eu só tenho um, então eu vou apagar esse inversor 2 aqui. Eu acho que renomeando assim fica um pouco mais fácil de entender. Bom, então eu vou começar a minha configuração. Eu adicionei uma porta 485, só que eu preciso configurar ela ainda. Clico duas vezes em cima dele, vou entrar aqui nessa aba General, e aqui eu faço a configuração da minha porta 485. Então eu tenho que falar aqui em qual porta COM que eu estou utilizando. Eu não estou utilizando a porta COM 1, eu estou utilizando a porta COM 2. A porta COM 1 é uma serial que tem no meu computador aqui, que é uma serial RS232. Só que eu não quero utilizar ela, eu quero utilizar o conversor USB serial, que ela está na porta COM 2, por isso que eu faço essa alteração aqui. Se no seu computador ali o conversor USB serial ele identificou como uma outra porta COM, sem ser a porta COM 2, você pode colocar esse número exatamente aqui. Aqui eu faço a configuração do baud rate, paridades, data bits, top bits. Então essa configuração ela tem que estar idêntica ali para todos os dispositivos da rede. Então como eu já configurei meu inversor de frequência como 19200, 8 data bits, sem paridade, 2 top bits, então eu vou fazer exatamente essa configuração aqui no Codes também. Então eu já mudei aqui baud rate para 19200, vou deixar ele aqui sem paridade, 8 data bits e 2 stop bits. Bom, então dessa forma, minha porta 485 já está configurada. Então agora eu vou configurar o meu protocolo Modbus. Clico duas vezes aqui em cima do Modbus. Bom, então aqui eu tenho poucas opções, né, para mudar. Então eu tenho o protocolo Modbus RTU ou ASCII2. Os inversores de frequência aqui que eu estou utilizando, eles comunicam sempre em Modbus RTU. Eles não têm essa opção de Modbus ASCII2. Aqui eu posso colocar um tempo, um timeout, né, para eles. Então aqui está 1 segundo, eu vou deixar 1 segundo mesmo. E aqui embaixo o tempo entre os frames, né, entre os telegramas, está 10 milissegundos. Eu vou deixar 10 milissegundos mesmo. Aqui eu posso dar um auto restart na comunicação, ou eu posso deixar a comunicação manual. Então se a comunicação der algum erro, ele pode se resetar automaticamente. Eu vou deixar essa opção desativada mesmo, porque se ele der algum erro, eu vou querer ver qual o erro que ele deu, eu vou resetar ele manualmente. E agora eu vou configurar as informações que eu quero trocar ali com o meu CFW500. Então clico duas vezes aqui em cima do CFW500. Então logo de cara aqui na aba General, né, eu tenho uma opção chamada Slave Address, que é justamente o parâmetro 308, que eu deixei ele configurado como 1 mesmo, então já está certo. Aqui é o timeout, ou seja, o timeout é caso o inversor de frequência não responda, né? Então ele vai esperar 1 segundo para o inversor responder. Caso ele não responda em 1 segundo, ele já vai partir para o próximo telegrama, ele vai indicar um erro e já vai partir para o próximo inversor. Bom, aqui no CFW500 eu vou entrar nessa segunda aba chamada Modbus Slave Channel. Bom, e é exatamente nessa parte que eu configuro quais telegramas que eu quero comunicar ali com o meu CFW500. Então eu vou clicar nesse botão que está aqui embaixo, chamado Add Channel. E é exatamente aqui que eu configuro se ele vai ser um telegrama de leitura, escrita, se ele vai ler bit ou se ele vai ler Word.
entre outras funções. Então aqui eu tenho todas as funções Modbus. Normalmente as funções que a gente utiliza, a função 3, que seria esse Read Holding Register, que é para ler dados Word. E outras duas que a gente utiliza bastante também, essa Write Single Register, que é a função 6, que seria para escrever em uma única Word, ou para escrever em várias Words, que seria essa função 16, Write Multiple Registers. Eu vou começar fazendo a minha comunicação através da leitura aqui dos meus parâmetros do inversor de frequência. Então eu vou escolher essa opção chamada Read Holding Register, e ele me dá várias opções aqui de como que eu quero atualizar esse telegrama. Então, eu tenho a opção padrão aqui, que vem como cíclico, eu tenho aqui uma opção chamada Rising Edge, que seria uma borda de subida, ou Application, que provavelmente deve ser algum bit lá que eu ativo no meu programa para ele disparar um telegrama. Eu vou deixar o cíclico mesmo, vou deixar aqui por exemplo, a cada 50 milissegundos. Aqui em Read Register eu falo qual parâmetro que eu quero ler. Então, no meu caso aqui, vamos supor assim que eu queira ler o parâmetro 2. Eu vou fazer um exemplo aqui que eu vou ler o parâmetro 2, que seria a velocidade do inversor de frequência, e eu vou ler o parâmetro 3 também, que seria a corrente dele. Então aqui eu coloco o primeiro endereço que eu quero ler o endereço 2, ou seja, eu quero ler o parâmetro 2, e o tamanho aqui, como eu quero ler o parâmetro 2 e também o parâmetro 3, eu mudo o tamanho aqui para 2. Ou seja, ele vai ler o parâmetro 2 e também o parâmetro 3. Aqui eu tenho uma outra opção também que eu posso escolher em caso de erro, né? Se ele mantém o último valor ou se ele seta esses valores para 0. Eu vou deixar a opção padrão aqui mesmo, que é mantém o último valor. Eu posso mudar o nome aqui do canal 0, eu posso colocar como leitura P2 e P3, por exemplo. Só para identificar que esse canal 0 aqui está fazendo essa leitura desses dois parâmetros. Bom, então agora eu vou inserir mais um telegrama, que seria a parte de escrita ali do meu inversor de frequência. Então eu vou clicar novamente aqui em Add Channel. Vou colocar aqui como o nome como escrita mesmo, vou deixar dessa forma, e eu vou escrever dois parâmetros ali no meu inversor de frequência. Um primeiro parâmetro que vai ser referente à minha control word, que seria o liga-desliga, sentido giro, etc. E o segundo parâmetro que é referente à minha velocidade dele. Então para isso eu vou escolher aqui o Write Multiple Register. O número do parâmetro aqui, eu vou olhar aqui no manual, então já estou com o manual do CFW500 aberto. Eu não lembro de cabeça aqui, é o parâmetro 600... o parâmetro 682 e o parâmetro 683. O parâmetro 682 é a minha palavra de controle e o parâmetro 683, que é aquela velocidade em 13 bits. Então, o primeiro parâmetro que eu vou enviar vai ser o parâmetro 682. Então, eu coloco aqui no offset 682 e o tamanho eu vou colocar como tamanho 2. Por quê, né? Porque eu quero escrever no parâmetro 682 e também no parâmetro 683, que é a minha referência de velocidade. Só um detalhe curioso aqui, né? Eu apertei OK. Então, se eu tentar editar novamente aqui o meu parâmetro de escrita, pode ver que ele não está escrito mais o 682, né? Que eu havia colocado aqui, ó. Que ele mudou para 02AA. Então, o que significa isso aqui, né? Esse 02AA? É que o Codes, ele mostra essa variável em hexa. Então é simplesmente a forma com que ele representa meu valor. Então se eu entrar aqui na calculadora do Windows, escolher essa opção chamada programador, vem aqui em decimal, digitar 682, pode ver aqui que o 2AA em hexa, ele é equivalente a esse valor 682. Então tanto faz eu escrever 682, só que para isso eu tenho que apagar esse 0x, né, escrever 682, ou eu posso escrever 0x2AA, que seria a mesma coisa. Então vou até colocar no nome aqui, escrita do parâmetro 682 e P683. Então o que eu estou falando aqui para ele, né? Que eu quero ler dois parâmetros e eu quero escrever dois parâmetros. Ou seja, no total são 4 words de comunicação. Então se eu entrar agora nessa outra aba chamada Modbus Generic Serial Slave I/O Mapping, tudo que eu havia mapeado aqui nos canais, ele mostra aqui para mim, né? Então eu tenho um canal aqui, leitura, parâmetro 23, e aqui a escrita do parâmetro 682 e 683. Então ele criou aqui um array de words. Ele criou uma array de duas posições, ou seja, essa primeira posição eu tenho meu parâmetro 2, essa segunda posição eu tenho meu parâmetro 3, e a mesma coisa aqui embaixo, né? Nessa primeira posição eu tenho o parâmetro 682, e nessa segunda posição do meu array eu tenho o parâmetro 683. Então dessa forma minha comunicação já está toda feita, já está toda configurada. Então como eu estou com o meu ladder em branco, eu não estou utilizando essas variáveis, apesar de ter mapeado elas aqui, né? Eu não estou utilizando elas no meu ladder, portanto ele não vai atualizar esses valores aqui para mim. Se eu quiser entrar exatamente nessa tela e monitorar os meus valores, eu vou ter que mudar essa opção aqui embaixo de User Parent Device Settings. Eu vou mudar para essa opção chamada Enable 1.
Porque utilizando essa função enable 1, mesmo se eu não estiver chamando nenhuma dessas variáveis, ele vai mostrar o valor atualizado aqui para mim. E agora eu vou fazer o download desse programa, só que eu não vou ativar o modo Simulation aqui, né? Inclusive, se ele estiver ativado, eu vou pedir para vocês desativarem esse modo. Então pode ver que aqui embaixo o Simulation não está ativado, e dessa vez eu vou fazer o download dentro do meu CLP Ctrl+Win. Então quando eu instalo o Codesys, né, ele já fica instalado aqui embaixo, na área de notificações aqui embaixo, no canto direito, ele já fica instalado esse cara chamado Codesys Ctrl+Win Systray. Inclusive ele vem parado ali, né, pode ver que entre parênteses está escrito Stopped, e ele tá preto e branco aqui, né, tá cinza. Se eu clicar uma vez aqui em cima do Codesys Ctrl+Win, eu consigo dar um Start PLC nele. Então quando eu der um Start PLC, ele vai dar uma mensagem aqui falando que eu tenho as opções de segurança, eu posso clicar em OK. Então se eu entrar novamente aqui, pode ver que ele ficou colorido agora e ele está nessa opção chamada Running, ou seja, ele está rodando. Esse Codesys Ctrl+Win que eu falei que ele roda por 2 horas ininterruptas. Então a partir de agora eu consigo trabalhar em 2 horas com ele. Se por acaso passarem 2 horas, eu preciso entrar aqui em Stop e mudar ele para Start novamente. Bom, e para fazer o download no meu CLP, é a mesma forma que eu estava fazendo até agora, né? Então eu clico aqui em Login. Ele vai falar aqui que o patch não está ativado, eu clico em sim. Isso é um detalhe importante, né? A primeira vez que você for utilizar o Codesys, ele vai pedir para você definir um nome de usuário e uma senha. Eu já defini aqui para mim. Eu coloquei o nome do usuário como admin e a senha como admin também. Eu recomendo vocês a não utilizarem um nome muito comprido ali, um nome muito diferente, porque se você perder essa senha aqui, é meio que um transtorno ali para você conseguir apagar ela. Então eu recomendo vocês colocarem uma senha bem simples ali para que vocês consigam lembrar depois. Então eu clico em OK. Aí ele já conseguiu encontrar aqui meu Ctrl+Win, então eu só consegui chegar nessa tela porque o meu CLP Ctrl+Win ele já está ativado aqui. Se eu por acaso eu tivesse ele em stop, ele ia dar algum erro, ele não ia conseguir mostrar as informações aqui no meu dispositivo. Como eu deixei o CLP rodando, por isso que ele já encontrou esse CLP aqui no meu computador. Bom, como ele já encontrou o meu CLP, eu venho novamente aqui em Login. Aí agora ele vai falar que já tem um aplicativo aqui rodando no meu CLP, que eu estava fazendo algum teste antes de iniciar a gravação desse vídeo. Então ele fala aqui, ó, para eu clicar em Yes, para eu fazer que ele vai substituir esse aplicativo que está rodando lá dentro. Então ele já fez o download aqui no meu programa. Da mesma forma que eu estava fazendo até agora, o meu CLP ele inicia em Stop e eu vou mudar ele para Run. Lembrando que dessa vez eu não estou no modo simulador, eu estou utilizando o CLP, o Codesys Ctrl+Win, que é justamente esse cara que está rodando aqui em paralelo com o Codesys. Então eu já posso fechar o meu device, vou entrar aqui na aba, aqui no meu CFW500, né? Se por acaso você fechou ele aqui, né? Para entrar novamente, basta clicar 2 vezes aqui em cima do CFW500. Uma informação importante aqui, né? Quando eu coloquei em Run, pode ver que a bolinha verde já ficou uma bolinha verde aqui no A485, já ficou uma bolinha verde aqui no meu protocolo Modbus e uma bolinha verde também no CFW500. Isso é um bom sinal, né? Porque ele já está conseguindo. Ele já conseguiu abrir a minha porta com, ele já conseguiu ativar o protocolo Modbus e ele já conseguiu estabelecer a comunicação aqui com o meu CFW500. Então vou até abrir a minha bancada para vocês. Pode ver que meu conversor USB serial ele está piscando ali, né? Quer dizer que já existe uma comunicação ativa. E vamos ver se ele realmente está funcionando. Então eu vou abrir novamente esse Modbus Generic I/O Mapping e aqui dentro eu consigo forçar alguns valores. Por exemplo, eu vou forçar aqui uma velocidade aqui para ele. Então é o parâmetro 683, que seria esse QW1. Então eu vou colocar aqui um valor, por exemplo, de 4096, que seria 30 Hz. Lembrando que ele só está preparado ali, né? Quando eu apertar Ctrl F7, ele já vai fazer um envio aqui pro meu CFW500. Pode ver que quando eu enviei, ele já mudou aqui em cima, né? A minha velocidade de 0 para 30 Hz, que é a minha referência de velocidade. Eu vou utilizar até um outro valor aqui, eu vou colocar metade desse valor, 2048, que seria 15 Hz. Vou apertar Ctrl F7. Opa, vou apertar Enter primeiro, né? Para deixar ele preparado. Quando eu apertar Ctrl F7, vocês vão reparar que ele vai mudar aqui de 30 para 15 Hz. Pode ver que ele já mudou. E vamos dar um comando agora para ele, né? Então, o comando eu posso expandir aqui para ativar cada bit individualmente da minha control word. Então, para eu conseguir fazer esse inversor ligar, eu vou ter que ativar o bit 0 e o bit 1. Eu vou deixar esses 2 bits em true. Caso vocês não saibam por que eu estou ativando esses 2 bits, né? Abrindo o manual, bit 0 é para eu habilitar o meu inversor de frequência, para habilitar a rampa dele, né? E o bit 1 é habilita geral. Ou seja, aqui eu vou deixar sempre em true o bit 1 e o bit 0 eu consigo fazer o liga-desliga dele. Então aqui eu já vou habilitar e fazer o liga-desliga ao mesmo tempo. Vou apertar Ctrl F7. Pode ver que ele já ligou meu inversor de frequência, ele já está subindo aqui a minha velocidade para 15 Hz.
Então eu posso mudar a minha velocidade aqui, por exemplo, eu vou colocar de novo aqui em 30 Hz, mudei minha velocidade agora para 30 Hz, pode ver que ele já está buscando os 30 Hz. E se eu quiser desligar meu inversor de frequência, basta eu desligar o bit 0. O bit 1 eu mantenho ativo porque ele é o habilita geral, né? O habilita geral, ele corta a saída ali do meu inversor de frequência, então ele zera instantaneamente. E o motor para por inércia, mas não é isso que eu quero. Eu quero somente parar ele por rampa. Então eu desligo só o bit 0, vou apertar Ctrl F7, pode ver que ele já recebeu o comando desliga, e ele está parando ali, voltando para 0 Hz. Uma coisa que eu acabei não olhando aqui é se esses valores aqui de leitura eles estavam corretos, né? Então eu vou ligar o meu inversor novamente. Ó, pode ver que o valor de leitura, ele está recebendo o valor correto. Ó, ele está lendo exatamente o valor que está ali na tela. Então ele está lendo 300 porque ele não lê a casa decimal. Então por isso que ele coloca 30.0. Então eu vou desligar aqui para vocês verem esse valor decrementando. Pode ver que esse valor decrementa exatamente no mesmo valor lá do display. O valor do display lá do inversor é o parâmetro 2. Então eu vou mandar desligar. Pode ver que a velocidade está zerando. Minha corrente está sempre zero porque eu não tenho nenhum motor conectado aqui nesse inversor de frequência. Eu estou rodando meu inversor de frequência em vazio, né? Bom, então a parte de comunicação já está tudo funcionando, né? Então eu vou parar meu dispositivo aqui. Eu também vou sair aqui e fazer o logout. E agora eu vou mostrar rapidamente aqui, né, como é que a gente consegue mapear essas informações ali dentro do Ladder. Então existem várias formas de fazer isso. Eu vou mostrar a forma que eu considero a forma mais simples, mas nem sempre é a melhor forma de fazer isso. Mas eu vou mostrar dessa forma, depois em outros vídeos, em outras oportunidades, eu mostro outras formas de fazer esse link aqui com o meu Ladder. Então, primeiro eu vou utilizar vou criar uma variável diretamente aqui no meu mapeamento. Então, eu vou pegar, por exemplo, o bit 1, que é referente ao meu habilita aqui no meu inversor de frequência. Então eu vou colocar um nome aqui, por exemplo, CFW500 habilita. E aqui o bit 0 é o meu girapara, então eu vou colocar como CFW500 girapara. Bom, eu vou fazer um mapeamento somente dessas duas variáveis. A minha velocidade eu vou continuar inserindo manualmente por aqui, né, pelo parâmetro 683. Então eu vou entrar agora no meu Ladder. E aqui no meu Ladder eu consigo chamar aquelas variáveis que eu acabei de criar. Então se eu colocar aqui uma bobina e eu chamar ela aqui, ó, CFW500 habilita, pode ver que eu já tenho a minha bobina, eu já tenho a minha tag criada aqui, né, CFW500 habilita, porque é a tag que eu criei ali dentro do meu mapeamento Modbus, aqui dentro do meu I/O Mapping. Então eu já consigo chamar ele aqui, ó, CFW500 habilita, e para fazer eu vou deixar ele sempre habilitado, e para fazer o girapara eu vou inserir uma nova linha aqui, vou colocar um contato normal aberto, vou colocar aqui como botão gira. Vou criar essa variável aqui como local mesmo. E aqui na bobina, eu vou colocar ela como CFW500 girapara. Vou fazer o login novamente para testar esse programa. Clico nessa opção chamada Login with Download. Vou colocar meu CLP Par 1. Lembrando que eu só estou fazendo esses comandos, habilita e o girapara. Então a minha velocidade ela continua sendo inserida manualmente. Vou colocar uma velocidade só para não ficar em branco. Vou colocar como 1024. Já vou forçar ela aqui. Então a partir do momento que eu mandar ligar aqui pelo meu Ladder, ele vai buscar aquela velocidade de 7,5 Hz. Então eu clico duas vezes aqui em cima do meu contato, o botão gira, vou apertar Ctrl F7, na hora que eu apertar, ele já ligou o meu inversor de frequência, chegou em 7,5 Hz. Se eu quiser desligar ele, só coloco esse contato aqui em false, ele vai fazer a rampa de desaceleração. Bom pessoal, o vídeo já está ficando um pouco longo, vou finalizar ele por aqui. O intuito desse vídeo foi somente para mostrar como é que a gente configura o protocolo Modbus dentro do Codes. Mais para frente, em outros vídeos, eu vou mostrar novamente essa configuração, de repente eu crio um bloco de função, eu já faço algo mais organizado aqui no meu programa. Bom pessoal, espero que tenha gostado do assunto, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões nos comentários que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até um próximo vídeo.